ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. E aí, pessoal, sou Gustavo Viana, associado 2 do ciclo de formação do Instituto Líderes do Amanhã. Eu sou o Fabrício Neves, sou associado 1 do Líderes. A gente está aqui para conversar um pouquinho, né? É sobre o livro que faz parte do nosso ciclo de formação, que é O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, de Murray Rothbard, que escreveu ele ao longo dos anos 70, vai até meados dos anos 90, né? Que ele morreu em 94. Uhum. E ele traz de uma forma didática toda a trajetória do dinheiro, desde quando ele foi criado, a intenção, né, antes de ser chamado de dinheiro, até os dias atuais, na sua morte, né? E o livro ele trouxe até meados dos anos de 2010, assim, pelo Fernando Uhrig, fez esse complemento para a gente, porque teve muitos itens importantes nesse meio do caminho que aconteceram, principalmente com a estruturação da saída do padrão ouro dos países. E, antes disso, eu queria saber, da gente poder conversar um pouquinho sobre o livro, eu queria saber de você, Fabrício, o que você achou sobre o livro, o que você gostou, o que você não gostou, o que você achou do autor? Bem, vamos lá, você falou que ele é muito didático, né? Ele é bastante didático, né? E é um livro curto, é um livro que a leitura deveria ser mais rápida, mas eu acabei demorando um pouco para concluir. Foi um período ruim ali do ano para mim também, imposto de renda, né? Estava na época do imposto de renda, então foi mais difícil. Mas é uma coisa que é interessante porque a parte histórica do livro eu acho que cabe muito bem a qualquer um que queira entender minimamente sobre economia. Eu acho que é importante ali ter esse conhecimento sobre a parte histórica. Só que ele levanta algumas questões que ele não propõe uma resposta, né? Ele fala, a solução é essa, mas fala, tá tudo bem, mas como é que faz para chegar lá? E não, aí é com vocês, né? Eu só disse qual é a resposta. Porque ele trata com certo saudosismo ali, né? Fica bastante afetado quando as coisas começam a mudar. Tem um clima nostálgico, né? Tem uma nostalgia ali, mas a irritação ali de quando as coisas falam, não, porque tá errado, fizeram errado, o pessoal não pensa, parece que é burro e tal. Mas não parece que há um caminho para voltar também, né? Falar, tudo bem, beleza. Não dá para fazer o contrário do que foi feito. Não dá para só, beleza, queima aí o dinheiro pra gente só ter menos dinheiro circulando, né? Agora o dinheiro representa uma quantidade menor de ouro. Vai ficar meio bizarro, né? Você acha que a gente chegou num no return point disso? Cara, eu acho... Sim, pelo menos do jeito que ele coloca no livro, né? Vamos voltar a usar Só para deixar claro, isso que eu falo é voltar ao padrão ouro. Sair da moeda puramente fiduciária e voltar para o padrão ouro. Em algum momento pode ser que a confiança nos governos seja tão ruim que as pessoas voltem ao escambo, diretamente ao escambo. E aí, eventualmente, faça o caminho de novo. Talvez a interferência do governo seja tamanha que as pessoas, para se proteger, voltem a ter itens físicos e façam o escambo por eles mesmos para não ter... Não necessariamente usando um metal como moeda de troca, né? Mas usando, às vezes, diretamente ali. É o que hoje a gente entende como permuta, né? Talvez seja um negócio mais amplo no seu uso. Então, eu não acho que dê para voltar pro saudosismo que ele apresenta ali pré-Bretton Woods, que não, $1 representa exatamente essa quantidade de ouro em algum lugar do universo. Sobre 20 avos. De onça, né? Então, em algum lugar do universo, aquele pedaço de papel representa uma quantidade de um minério físico em algum lugar. Então, eu acho que não deve voltar para esse caminho, até porque as razões que fizeram com que a gente passasse a usar papel, que ele apresenta no livro, fazem sentido. Fala, beleza, você vai, isso aqui custa 2 toneladas de ouro. Fala, mas eu não consigo carregar 2 toneladas de ouro. Mas você pode carregar um pedaço de papel que diz que você tem 2 toneladas de ouro. Fazem sentido, mas no caso, quando foram criadas, elas tinham justamente um lastro. Né? Mas, assim, seguindo só um ponto, eu queria te fazer uma provocação, até por algo que eu, quando estava lendo, eu acho que eu fiz essa correlação na minha cabeça, que para mim o Murray
nessa parte de dizer o que seria o melhor, talvez para mim ele seria tipo um Isaac Asimov antes de você ter a robótica. Você faz as leis mesmo antes de você conseguir aplicá-la. Então, talvez ele estivesse prevendo algo assim, ó, as diretrizes acredito que seriam essas, mas não necessariamente o que, como, quando. O tempo vai mostrar isso. E isso, na minha cabeça, fez um paralelo muito forte com criptomoedas, como o Bitcoin. E queria saber o que você acha disso, ou se é uma viagem muito maluca da minha parte. Cara, quando você... Vamos lá. Eu acho que a gente pode caminhar em alguma coisa nesse sentido, mas vamos lá. O que o governo fez com o nosso dinheiro? A gente tem lá entes públicos, entes privados, e aí entes privados normalmente são os bancos, normalmente trabalhando junto com o governo. E aí você vai falar sobre, será que a gente vai caminhar não para um padrão usando um metal, mas usando uma moeda digital como o Bitcoin, Ethereum e outras moedas derivadas do padrão Bitcoin de fazer as coisas? Pode ser que em algum momento os governos, ao não abrir mão do poder, né, inclusive o poder de fazer dinheiro, né, porque faz uma diferença gigante. Porque imagina se a possibilidade do governo fosse déficit zero. No sentido de hoje, assim, não é novidade que o Brasil está em déficit. Uhum. Primário, secundário, terciário. Não chegou a tanto, né, do PIB. Não, tudo bem. Mas o ponto é que se a moeda é física, é impossível ficar com déficit menor que zero. Não tem como ficar negativo. Sim. Por quê? Porque como é que você vai ter feito dinheiro? Menos 2 bananas. Não tem, entendeu? Tem 3 bananas, te dou 5, não tem como. Não vai dar. Então, só que aí várias políticas do governo, e eu não estou entrando no mérito da política ser boa ou ruim, não existem. Porque 200 não sei quantos bilhões de déficit fiscal. O Bolsa Família perde 30. E aí, novamente, não entrando no mérito se o programa é bom ou ruim. Mas se eu tiro 200, o programa de 30 vai embora. Pode ser que não é prioridade, vai ficar, não vai ficar, enfim. Mas a gente passa a perder uma capacidade, e eu também não estou dizendo que essa capacidade é boa, porque ela tem um custo. Ela tem um custo de, você vai comprar qualquer coisa, custa 6 vezes mais caro porque você está no Brasil, né? Isso porque você vai olhar e fala, como raios a gente ainda consegue ter os preços que a gente tem, mesmo com o governo fazendo doideira com a moeda, né? E como consegue comprar da Shein, pagar 92% de imposto e ainda ser mais barato do que produzir aqui muitas vezes? Mas é um sistema que a gente tem, né? Porque se você for olhar o que o governo fez com o nosso dinheiro, e pensando na solução que o Murray apresenta no livro, que é vamos voltar para uma moeda que você não consegue fazer, por exemplo, a reserva fracionária dela, de você ter 10 e emprestar 50 dos 10 que você tem. Né? E aí o Bitcoin não permite que você faça isso. Pelo menos usando o próprio Bitcoin. Eu vou emprestar Bitcoin, se você emprestou, você ficou 100, ponto. Né? E aí você vai ter ali, falando de estrutura governamental brasileira, você vai ter lá legislativo, judiciário, executivo, todos eles com muito poder, e eu acho muito difícil que essas quase 1.000 pessoas envolvidas aí tenham um interesse coletivamente, não, vamos abrir mão do poder que a gente tem. Vamos cortar privilégios? Eu acho isso muito improvável que aconteça. Por isso que eu falei que, olha, em algum momento, talvez seja tão improvável que a coisa continue que ela não volte para um padrão ouro, mas ela volte direto para um escambo, né? Eu acho assim, que depender do altruísmo dos políticos Que altruísmo? Exatamente. É doideira. Mas alguma coisa tem que acontecer no nosso sistema, porque déficit atrás de déficit, déficit atrás de rombo atrás de rombo é insustentável. Então, talvez essa fuga do capital, de tirar um capital de uma moeda fiduciária, por exemplo, R$1 que está desvalorizado, cada dia mais perdendo valor, e você transpor isso para um Bitcoin ou para um Ethereum, talvez seja uma fuga própria, uma autodefesa que o cidadão comum possa fazer para poder manter o seu poder de compra. Um exemplo é 10 barrinhas de ouro em 1900 compravam uma casa. 10 barras de ouro hoje compram uma casa. Talvez não a mesma casa, mas compram uma casa. Uhum. Então, talvez você consiga ter maneiras de tentar fugir um pouco
dessa inflação forçada que o governo faz através do aumento da base monetária. Porque a inflação não é só o IPCAzinho que é colocado, que foi o que a gente se acostumou. A inflação, você tem o aumento da base monetária mais esse aumento de preços. Mas uma coisa que é legal, porque o que acontece? A gente, como você falou, a gente está no ciclo de formação e a gente começa a ligar conceitos de um livro no outro. O primeiro livro que a gente lê todos os anos é as 6 lições, o primeiro livro. Sensacional. E aí uma das lições ele trata da inflação, que, ora, a inflação tem 2 coisas positivas do ponto de vista do governo. Primeiro, ele arrecada mais. Ele faz dinheiro de graça. Porque nominalmente o valor das coisas vai subindo e você vai pagar mais dinheiro. E outra coisa é que a inflação não atinge todo mundo ao mesmo tempo. Então, como... Quem está mais próximo do rei tem mais vantagem. Quem está mais próximo da origem do dinheiro novo vai conseguir usar o dinheiro novo antes do dinheiro novo valer o mesmo tanto que o dinheiro antigo vale. Então, se você tem lá uma massa, uma capacidade de adquirir coisas, né? Num determinado volume, e você faz mais dinheiro, em tese as coisas vão se ajustar, e as pessoas entendem muito quando a gente fala, o mercado se regula, é por causa disso, né? Fala, olha, se nós dois queremos comprar determinado produto, ele vai custar certo dinheiro. E aí, se tiver mais 50 pessoas querendo comprar o produto e a quantidade de produto é limitada, a produção é limitada, ele vai regular o preço até que ele se mantenha em equilíbrio. Exatamente. Até voltar a ser só 2 pessoas querendo comprar. E como a gente já viu desde sempre, né? Sempre, qualquer interferência em tabelamento de preço nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, nunca dará. Nunca deu certo. E aquela, né? Não, vai dar certo se todo mundo fizer. Novamente, você depende do altruísmo de todo mundo. Não funciona. É igual o socialismo, que é ótimo você fazer socialismo com o dinheiro dos outros, mas não com o meu. Tem uma piada antiga que é um camarada conversando com outro camarada na Rússia comunista. Eu falo, camarada, se eu tivesse 2 apartamentos, você me dava um? Claro, camarada. Camarada, se eu tivesse 2 carros, você me dava um? Claro, camarada. Camarada, se eu tiver 2 galinhas, você me dava um? Não. Por quê? Porque eu tenho 2 galinhas. É isso, entendeu? Essa é a conversa normalmente que você tem quando você depende de um altruísmo, de uma utopia que seja um altruísmo coletivo para você poder implementar algo que só dá certo se absolutamente todo mundo fizer. E se você for obrigar que todo mundo faça, aí a gente não tem liberdade. Mas se você, pensando mais um pouquinho na pergunta, né, do que o governo fez com o nosso dinheiro, a gente começa a ver uns discursos de que existe a necessidade do governo fazer certas coisas, que é papel do Estado fazer ou não fazer, que a gente discute muito, especialmente nos júris simulados, né, de o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Então a gente acaba tendo ali como é que eu posso dizer? Um caminho que ele vai nos conduzir sempre à ruína. Porque como é que eu faço um contrapeso, né? Se a gente vai olhar a estrutura hoje, novamente, pensando no Brasil, outros países vão ter uma estrutura um pouco diferente. Você tem um executivo que joga o jogo, mas uma quantidade gigantesca do orçamento é dominado pelo legislativo. Discricionário. O executivo tem de 4% a 8% só para poder fazer esse orçamento. Falando assim, mas ainda tem uma quantidade assim, gigantesca do orçamento que é decidida pelo legislativo. E eu não estou nem falando de gasto obrigatório, não, só aquilo que ele pode decidir mesmo. E aí você tem o legislativo que deveria verificar se o governo está fazendo o que ele devia fazer, ou né, acompanhando ali, mas ele está executando o orçamento. Então você tem o judiciário que legisla, que o legislativo reclama, mas na hora que fala, olha, vocês precisam bater o pé. Não, peraí, mas veja bem, porque o judiciário que está extrapolando é o mesmo que julga aqueles que vão dizer se eles estão extrapolando ou não. Então foi feito um sistema de freio em contrapeso aí, alguém jogou uma chave de boca nessa engrenagem, travou tudo. Porque nunca fez tanto sentido ninguém soltar a mão de ninguém. Porque tá todo mundo agarrado em alguma coisa. Não posso tomar ação muito, muito forte aqui, porque senão lá na frente vai dar um problema. E o que acontece? A gente tem aqueles que se aproveitam do processo. Como, por exemplo, os bancos. Então, a gente ouviu... É o que o pessoal brinca, né? Quando uma pessoa chora, o banqueiro vende lenço, né? Mas mas o banco... É até uma pergunta que a gente faz. Qual que deveria ser o papel do banco, então? Deveria ser só custódia, como era quando ele foi criado? Não, cobrar só pela custódia? Existem os serviços financeiros que ele presta, mas se eu olhar no Brasil, cara, o crédito no Brasil é caríssimo, né? Lógico que, dependendo do que você for olhar, vai parecer até barato em comparação com outros países, mas você vai olhar no Brasil, tudo é muito caro.
é muito, muito, muito caro. Então, às vezes você vai olhar a taxa de manutenção de conta, R$ 196, conta PJ. É isso aí. Aí você vai olhar, cara, mas por que para alguns dá para fazer de graça, para esse é R$ 196? Então o banco ele vai se aproveitando porque, quer ver um exemplo? Teve carro popular no Brasil, a única coisa que ele não é popular, porque o preço assim, exorbitante, não tem como. Não, carro popular. Cara, mas quem é que ganha o suficiente para pagar R$ 70 mil num carro zero, sem nada, que parece uma caixa de fósforo? Daqui a pouco as rodas vão ser opcionais, né? Eu não vou nem falar qual é o modelo do carro não para evitar a fadiga, mas R$ 70 mil, carro zero. Dos mais baratos. Aí o governo fala, vou ajudar vocês. Vai ter um desconto de imposto. Bem, alguém vai ter que pagar esse imposto, mas beleza. Vai ter um desconto de imposto. Aí você vai olhar, a regra é o seguinte, durante 15 dias... os carros adquiridos ali com desconto e tal, não sei o que, tinham as especificações. Depois disso, pessoa jurídica pode comprar também usando o mesmo desconto até certo tempo. Quem é que foi que comprou? As locadoras. Então, o governo foi dar um benefício que, na realidade, é um benefício para quem, não, entre aspas, não precisa, porque eles já compram um veículo com desconto. Então, você vai olhar os bancos, mesma coisa. Ah, nós vamos liberar o crédito. Como é que faz? Você vai num banco, pega o crédito lá, que ele vai acessar eventualmente o BNDES para passar o recurso. Aí você vai no banco, não, para fazer tem que ter um relacionamento com o banco, tem que ter o cheque não sei o quê, tem que trazer a folha de pagamento para cá. E aí você fala, pô, mas é uma dor de cabeça danada e tal. Então, o jeito de conseguir isso aí tem que ter um relacionamento com o banco. Fala, pô, mas o dinheiro não é do governo. Mas tem que fazer aqui. Mas, sim, partindo disso, do que o governo fez com o nosso dinheiro e todos esses problemas, o que você falou... faz sentido, mas e para mim o governo deveria fazer o mínimo possível. Mas eu queria saber de você, o que o governo deveria fazer com o nosso dinheiro? Então, pensando muito no que o livro coloca, e naquilo que a gente depende da realidade também, quando você tem um governo que atua na economia, é que é o problema. Porque, beleza, o governo quer fazer assistência social, tá? Nem é o mais caro no orçamento do governo. Então, assim, a gente paga um bocado de coisa e o assistencialismo não é o mais caro. Tem aqueles nomes bonitos, né? Que é contribuição social sobre o lucro líquido. Tem um monte de coisa assim, né? Que você vai... que a regra é um pouquinho de nada diferente do imposto de renda para não dizer que é bitributação. Você está cobrando 2 vezes a mesma coisa. Mas se você for olhar, o governo, ele enxerga uma necessidade bizarra qualquer na economia, ele vai e atua naquela necessidade, por exemplo, tabelando o preço, que a gente já sabe que não adianta em nada, e o que acontece? Lá na frente dá o rebote e vai bater na cabeça do mais pobre. Então, se o governo vai lá, aumenta a inflação para poder ter mais dinheiro, fazer o que ele precisa fazer, quem tem mais recurso, mais acesso, se protege desse tipo de coisa. Pode até perder alguma coisa, mas vai se proteger. E quem consome 100% da renda? A gente está vendo aí, reforma tributária sobre o consumo. Não vai mexer em nada no imposto de renda, vai continuar do jeito que está. O mais pobre vai passar a pagar um IVA de 28%. Vai ser só o maior do expectativa, mundo, né? Expectativa, porque não se sabe quanto vai ficar, porque tá lá, o setor tal paga 70% do valor base, o setor tal 60%, o valor do setor tal 40%, depois eles vão ver lá um alíquota qualquer para manter a estrutura, sem mexer no imposto de renda. Então, para quem consome 100% da renda, isso é péssimo. Porque é só ir no supermercado. Tá caro. E quando está o mesmo preço, você pode ver, a embalagem diminuiu. A reduflação, né? Reduflação. Então, tem vários nomes, né? Estagflação, que é, olha, estou parado no tempo aqui, nada acontece. E a reduflação é que as pessoas começam a perceber que, tá mais caro. Tá mais caro. E qual o problema? Elas têm dificuldade em ligar. O preço subindo, o produto ficando menor, com o que o governo está fazendo. Quando ele vai lá e fala, vamos fazer a neoindustrialização do Brasil e gastar 300 bilhões de reais para reindustrializar o Brasil, com indústrias que já são muito bem consolidadas em outros lugares. E aí a gente vai gastar uma grana para fazer o que já fazem muito barato. Você comentou do imposto de importação, tá? Eu falei que é uma aberração, porque eles cobram imposto de importação de coisa que não é produzida no Brasil. Não tem concorrente aqui. Então, em tese, não deveria haver imposto. Já que é para proteger a indústria nacional, é sempre a indústria nacional, por que raios eu preciso pagar imposto num produto que não é feito no Brasil? Não existe um concorrente aqui. É a esquizofrenia fiscal que a gente tem aqui, né? É o que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Dos impostos no Brasil, como que eles são calculados, que se você coloca no Excel, dá referência circular, né? O Excel trava, né? Exatamente. E queria tratar mais um tema com você,
porque o Rothbard ele fala muito também da existência, da criação dos bancos centrais. Por que foram criados, para que foram criados, e se você acha que seria viável hoje algum país falar assim, como, por exemplo, a Argentina, o Milei fala, estou cancelando, estou fechando agora o Banco Central. Assim, é aquela, né? Tem que combinar com os russos, né? Como tinha uma piada lá há bastante tempo. Se só você faz, você toma na cabeça. Ponto. Né? Porque, bem ou mal, o Banco Central ele pode atuar para amortecer alguns problemas. Não que isso não tenha consequências depois, mas ele pode fazer a coisa ficar um pouco mais suave. Exemplo. Vamos supor que a gente não tenha qualquer tipo de interferência do governo em nada. E a gente vai olhar para o agronegócio. Tem ano que, cara, eu não consigo controlar o clima. Me preparei, fiz todo o trabalho que eu devia fazer, mas ficou bizarro, não choveu 3 meses. Não tem como. Eu não tenho onde tirar água, né? Então, ele vai lá e passa por uma dificuldade que, eventualmente, ele vai lá atrás do governo para... Então, eu preciso me manter até a próxima, senão eu preciso vender minha terra e tal. Ah, mas é um mercado. Tudo bem, né? Pode ser. Agora, se você fala numa nação que não tem uma proteção nesse sentido, pode ser problemático. Aí a questão é, será que os benefícios que ele eventualmente poderia trazer vão cobrir os prejuízos que ele traz? E tem um ponto também que é, se você abre uma empresa e você tem qualquer intercorrência, o governo tem que te salvar também? É o que a gente já caiu em algumas discussões disso sobre o banco, né? O problema não seria o banco emitir dívida. O problema é que ele faz um all-in tendo absoluta certeza que ele é um too big to fail e que se alguma coisa acontecer, o governo vai salvar. Então, é como se fosse uma aposta que você sabe que alguém vai te cobrir. Então, você tem essa maior liberdade para poder fazer isso. Você não acha que também nesse seu exemplo do agronegócio cairia um pouco nesse termo, não? Não, cai nesse termo que você fala, a pessoa ela pode se descuidar, por exemplo, se der errado ela vai atrás do governo, do banco, quer que seja, arruma uma linha de crédito. Mas se não existe a opção, é isso que eu estou falando, né? Se não existe a opção. Okay. A pessoa ela fala, tá, tudo bem, aconteceu um problema que era alheio à minha vontade e eu não tenho como recorrer a lugar nenhum para... Beleza, eu preciso segurar a onda até a próxima, porque a expectativa é que na próxima eu consigo me recuperar, eu pago o que eu estou devendo aqui e sigo minha vida, né? Então, não é a questão de, é bom por isso. A questão é, se não existir a opção nenhuma, considerando que só a gente não tem a opção, não é? Porque, se um país, você deu o exemplo do Milei, não tem um banco central, a estrutura é completamente descentralizada, eventualmente o governo é muito mínimo, atua com pouca coisa. Se Deus quiser. Só que, se ele está sozinho, pode ser um problema. Porque podem especular muito sobre aquilo que acontece no país e fazer com que as pessoas daquele país não tenham condições de viver lá, inclusive. Não porque ficou mais barato, ficou mais caro, porque um agente externo forçou. Tudo bem, faz parte do jogo. Mas se todo mundo aceitasse aquilo, né, tem que combinar com todo mundo, faria muito mais sentido. Porque não tem Banco Central em lugar nenhum e a vida é assim. Lide com isso, né? Mas não é assim que as coisas funcionam. Então, eu preciso... Pandemia, por exemplo. Pô, faz sentido eu ter certas indústrias que seria muito caro no Brasil ter semicondutores, por exemplo? Você fala assim, cara, não faz sentido, é muito ineficiente operacionalmente e tal. Tá, mas a gente tá refém de Taiwan. Totalmente. Porque a TSMC faz 90% dos chips, e na hora que a China inventar que Taiwan faz parte da China, vai ser problemático. E a gente vai para isso também, para a parte de bateria de lítio, tudo aí qualquer coisa importada que... Tudo que a gente está cada vez mais dependente disso e que hoje a gente importa, acho que praticamente 100%. E aí o que acontece? Tá, é a mesma coisa. Faz sentido eu ter esse mercado? Faz sentido eventualmente um governo botar dinheiro nisso? Faz sentido um privado fazer isso? Então a gente vai tem o livro do Elon Musk, por exemplo. Ele teve muitas oportunidades de dar errado. E arriscou em todas. Ele arriscou em todas. Por isso que é o homem mais rico do mundo hoje. Arriscou em todas. Mas assim, eu acho que tem muito mais exemplo que deu errado do que deu certo, fazendo a mesma coisa, no sentido de dar all-in toda hora. Não, porque vai dar certo. Cara, mas acabou o dinheiro. Não, a gente vai arrumar o dinheiro.
Vamos arrumar o dinheiro, fazer mais um. E se der errado? Se der errado, deu errado. Então é complicado. Mas e você? O que você achou do livro? Foi legal? Não foi? A experiência de ter conduzido, inclusive, o evento? A conduzido foi bem legal. O livro, eu gostei. Ele é bem didático. Chega alguns momentos que chega a ser até um pouquinho didático demais, se eu posso dizer assim. Que ele quer que os conceitos fiquem bem enraigados nas pessoas que estão lendo. Então, acredito que para leigos ou até para quem, igual você, tem formação na área de contabilidade, fica fácil, contabilidade e economia, fica fácil o entendimento dos conceitos e do que ele está defendendo. Obviamente que hoje, a gente tendo visão do que é uma criptomoeda, a gente seria extremamente interessante ter o Rothbard trazendo o livro até os dias de hoje. O que o Ulrich fez foi muito legal, mas também seria legal trazer até os dias de hoje com a evolução do que foi o Bitcoin, a revolução que está sendo e o que é planejado. Só que eu também tenho algumas críticas dessa parte do saudosismo da moeda não padrão ouro e uma solução. Eu não gosto de soluções simples para problemas complexos. E foi isso que a gente falou, você não teria uma solução simples, que agora parou, gente, ninguém mais usa... Desliguem as máquinas. Desliguem as máquinas, vamos todo mundo voltar para o padrão ouro. Talvez a gente já tenha passado desse ponto e talvez a gente precise de uma quebra efetiva, que seria uma migração, talvez para se defender, ou talvez por entender que seja melhor, da população em geral maciçamente começar a utilizar um outro tipo de moeda. Pode ser Bitcoin, pode ser alguma outra cripto, pode ser voltar ao escambo, como você falou. Pode ser o Drex? Drex eu acho um pouco mais difícil. Que o Drex, para quem não sabe, é a moeda digital do Brasil, né? Que o governo está querendo implantar, que eu acredito que a partir do ano que vem já comece a ser obrigatório que todo saldo em conta seja equivalente a Drex, né? Que um Drex é R$1. Então, seria a mesma coisa de você sair de uma moeda do governo para outra moeda do governo. Então, não faz tanto sentido. Tá, mas assim, a gente tinha comentado sobre, será que, tudo bem, o ouro, o metal, qualquer coisa assim, vai ser mais complicado? Será que o Bitcoin, outra criptomoeda, seria uma saída? Mas você acha que o governo não poderia dificultar o uso de uma moeda que ele não tem controle? Eu acho que ele vai tentar. Eu acho que ele vai tentar de todos os meios, até criminalizar isso em algum futuro. Acredito que teve uma decisão de algum tribunal alto aí que permite quebra de sigilo bancário sem processo. Acho que teve alguma coisa nesse sentido, que já é o início do governo querendo ter um controle das movimentações financeiras, talvez para começar a ver para onde que está indo o dinheiro das pessoas, para saber não o que o governo fez com o nosso dinheiro, mas o que a gente está fazendo com o nosso dinheiro. E isso talvez seja um início para que comece a ter alguns bloqueios. Então, você sempre também tem uma pegada que pode ser a parte ecológica, de que você tem um gasto grande com processadores de energia e se faz sentido ecologicamente a gente gastar tanto para algo que teoricamente não tem um valor concreto no mundo, mas quem sabe que tem todo o valor. E eu acredito que o governo ele vai tentar se defender. E talvez isso force ainda mais uma rápida quebra desse padrão que a gente tem vindo hoje, porque acredito que o Bitcoin seja, ou outra criptomoeda, seja uma saída que você não consiga ter carteiras rastreáveis, uma forma de você se defender de interferências. Pode ser que, a partir do momento que o governo comece a monitorar contas, todas as movimentações que você faça, por exemplo, para uma corretora, etc., você já seja monitorado e o governo começa a querer, então você não declarou, você vai ter que pagar X e tal, e já começa a rastrear. Mas aí você sempre tem algumas outras formas, como um P2P, que você consegue fazer essa transferência, obviamente que é um pouco mais chato e um pouco mais difícil. Mas que o governo vai tentar reagir, eu acredito que seja uma verdade em um curto, médio prazo. Eu sei o que acha. Entendi. Então, se você for, novamente, cenário brasileiro, né, o mundo é gigante, Brasil. Se você for parar para pensar que a gente falta saneamento para metade da população e que a bancarização aconteceu
majoritariamente, né, na época do auxílio emergencial, porque abria-se uma conta na Caixa, lá no Caixa Tem, e você recebe lá, pronto, esteja bancarizado. Agora você faz Pix também, né? Eu acho que é difícil a gente migrar a população como um todo de uma vez, assim. Eu acho que é um processo extremamente lento. E assim, imagina só, não pode usar Bitcoin. Crime. Obviamente, as corretoras deixam de operar. Elas não operam mais. Inclusive, hoje, elas já precisam fazer relatórios para a Receita. Tem uma obrigação que ela precisa cumprir com a Receita todos os meses, dizendo quanto você comprou, quanto você vendeu e se transferiu para quem que transferiu. Se transferiu para fora, para qual corretora que foi, qual a carteira, etc. Então, vão começar a rastrear. Eles já rastreiam desde o ano passado, inclusive, né? Tá, já faz isso. E sobre o sigilo bancário, a Receita Federal já não precisa pedir judicialmente quebra de sigilo há muito tempo. A decisão foi relativa às receitas estaduais, com questão de CMS, etc. Né? Acho que isso não afeta tanto pessoa física, mas é aquela, né? Foram atrás dos bilionários, não sou bilionário, não me importei. Foram atrás dos milionários, não sou milionário, não me importei. Aí quando chegar a minha vez, por que ninguém me ajuda, né? Então, vai chegando nisso. Então, a gente caminhar para um padrão Bitcoin sem reação do governo, eu acho assim, muito difícil de acontecer. De a gente chegar num padrão e que o governo, beleza, pode seguir aí do jeito que eles estão fazendo, tá tudo certo, não vamos falar nada. Até porque o poder é tentador, né? Como que você vai compartilhar um poder se você tem... Não tem como, né? Lógico, né? Hoje acredita-se que seja impossível gerar um Bitcoin novo, até por conta da estrutura de blockchain e tal, mas eu não sei ano que vem. Você diz, por exemplo, de um computador quântico, etc. Sim, eu não vou nem especular, mas se tiver isso daí, acho que o Bitcoin talvez não seja um dos maiores problemas. Talvez outras senhas, outras coisas, talvez seriam. Então, assim, tem lá... Pode existir a possibilidade, né? Eu desconheço bastante da tecnologia, não sei nada, sou um completo imbecil nesse sentido, mas dizem que é muito seguro, é descentralizado, aquilo é salvo em 1 zilhão de lugares, mas até poucos anos atrás a gente achava impossível uma coisa tal qual o ChatGPT existir, e existe, né? Então, a gente migrar para um caminho desse de uma criptomoeda, eu acho que é inevitável. Essa criptomoeda não ter nenhum tipo de controle do governo, eu acho um problema. Problema assim, eu acho um problema disso acontecer sem ninguém interferir. Acha inviável acontecer isso sem ter uma interferência do governo? Eu acho que seria muito difícil. Não que seja problemático. Assim, eu acredito que seja o ideal não ter uma interferência do governo. Eu acho que esse processo não é um processo suave. Não vai deixar acontecer sem resistência, né? Cara, acho que não. E assim, vão inventar 1 milhão de coisas. De que, vão roubar seus dados, vai implantar um chip no seu cérebro. E teve uma coisa que você colocou na apresentação que, cara, é a comodidade. É a comodidade. O quanto que a gente abre mão da nossa liberdade por comodidade, né? Não tem como. Quando a gente quer ganhar R$2 de desconto na farmácia, a gente dá o CPF para absolutamente tudo que a gente está comprando, né? Então, a gente vai caminhar para mas é muito mais fácil fazer assim. E as pessoas, cara, é muito fácil fazer assim. Até que chega no ponto de que o governo está com seus dados. Ele já tinha os dados antes. Né? Não tem nada novo. Não tem nenhuma informação nova. Eu não mexo com dinheiro impresso. Né? Tudo já é rastreável. Agora é rastreável de outro jeito. Então, eu acho que... essa complacência normal de uma população... A maior parte da população vai aceitar... Assim... vai passar batido. Eu acredito que a gente está no nosso papel de tentar alertar disso, né? E tentar... Eu não sei se dá para mudar o curso das coisas. Eu acredito que sim. No sentido de o governo não fazer nada, né? Eu acredito que o governo vai tentar, mas a gente tem métodos... Você acha que ele não conseguiria? Não, ele vai tentar conseguir tudo para conseguir. Mas eu acredito que a gente, como uma instituição, até como pessoas físicas, a gente consegue, primeiro, disseminar o conhecimento. Acho que um dos pontos do nosso ciclo de formação é a quantidade de conhecimento que a gente está adquirindo e o quanto a gente consegue passar e transmitir disso
não só para o nosso círculo próximo, mas para pessoas que a gente talvez tenha um ou outro contato, mas que a gente consegue auxiliar, principalmente até num awareness do que está acontecendo, para onde vai, quais são os riscos disso acontecer. É o tipo, fiz a minha parte, mas a gente, como uma instituição e como pessoas, a gente consegue mudar a situação, e eu acredito que a gente consegue impedir essa bravata do governo de tentar interferir em absolutamente tudo. Como? Que a gente pode... Justamente se mobilizando, fazendo a população entender da necessidade, entender do risco e fazendo pressão em quem a gente não deve depender do altruísmo, mas sim de um egoísmo inteligente, que são nossa classe política, de que a população está alerta do que pode acontecer, está alerta do que está sendo feito, o que foi feito com o nosso dinheiro, o que está sendo feito, o que planeja se fazer, e que não iremos absorver isso e não iremos ter isso de forma tranquila, que isso gerará manifestações, e que o melhor caminho é que se vote e que se tenha legislações de um mercado mais livre e sem interferência do governo. Eu acredito nessa saída, que é a saída mais democrática possível e que a gente só consegue com a mobilização. Eu entendi. Assim, eu não tenho muita fé na sociedade de maneira geral, nesse sentido. Até porque, se você for olhar, estamos em ano de eleição, e o que vai acontecer lá assim que a eleição acabar? A gente vai ver umas figuras sendo eleitas e fala, não é possível. Como é que essa pessoa conseguiu você tem voto? voto de legenda, você tem... Não, mesmo que a pessoa tenha conseguido os votos por conta própria, vamos falar, por exemplo, para a prefeitura, que é a eleição desse ano. O prefeito é voto majoritário, né? Eu só conto dele. E acontecem umas bizarrices, você vai olhar Congresso Nacional, você fala, como é que esse cara tá aí de novo, né? Como pode a pessoa ter ganhado de novo? Então, você vai ver debate, a pessoa que foi bem no debate é o palhaço do debate, entendeu? Fica fazendo lá graça, tirando onda, mitando, lacrando, enfim, né? Como preferia aí chamar, e o debate não evolui, né? Então, eu tenho alguma dificuldade em achar, pelo menos falando de Brasil, assim, que a gente vai progredir bem, né? Porque, onde é que a gente vai chegar com isso? Você perguntou. Tem uns vizinhos na Venezuela aí mostrando onde é que a gente vai chegar. Quando o governo tem um controle mais absoluto das coisas, assim, né? E a gente tem um vizinho que foi o Milei, apesar de eu não ser muito fã de argentinos, principalmente para a parte de futebol. Só na parte de futebol, todo o restante eu adoro as carnes e etc, dá para perceber. Mas a gente tem um Milei que está conseguindo reverter décadas de peronismo, décadas de uma política intervencionista com livre mercado. Então, por isso que eu acredito que essa mobilização, que a população entendendo e indo um pouco mais, não pensando em esquerda, direita, mas sim saindo do autoritarismo e indo mais para o liberalismo, seja a solução, e seja a solução colocar pessoas com esse viés de o quão mais liberal, o quanto o Estado menor, ou até inexistente, dependendo da vertente que você vá, o quanto que o Estado pode interferir menos na vida das pessoas. Bom, pessoal, a gente extrapolou um pouquinho até os conceitos do livro, mas acredito que a gente conseguiu passar o conteúdo do livro e dar um pouco o entendimento para vocês o que o livro aborda, quais são os conceitos e para onde que o autor quis direcionar toda essa parte desse debate, toda essa conversa do que o governo fez com o nosso dinheiro. Eu agradeço, Fabrício, e agradeço a atenção de vocês que nos ouviram até agora. Valeu, Gustavo. E assim, se a gente consegue caminhar para um estado mais austero, por exemplo, não precisa de novas medidas, né? É só parar de mexer, já tá bom, né? Então, o Estado não é meu amigo, ele é meu sócio contra a minha vontade, inclusive, né? Exatamente. Então, mas com relação ao livro, eu acho que é um livro imprescindível para quem quer entender por que as coisas são como são, independente se ele traz precisamos seguir tal caminho, ou tal caminho, a solução é X, Y, Z. O levantamento histórico que ele fez eu acho que é muito importante para entender como é que as coisas chegaram como chegaram. Tem algumas modernidades que ele não abordou, porque não existiam quando ele escreveu o livro, tipo cartão de crédito que fala, e aí? É dinheiro do nada, né? Então,
a gente tem no livro ali uma possibilidade de conhecer muito melhor e ficar... Agora você será amaldiçoado com o conhecimento, né? Vai ficar puto junto com a gente quando o governo fala, não, a gente vai fazer assim porque é melhor para a população. Se tá ficando preso, tu te tornas responsável por tudo que cativas ou tudo que entende, né? No caso. Então eu acho que é muito importante. Se tiverem a oportunidade de ler, é um livro muito curtinho. Quiser pegar só a parte histórica, já vai agregar bastante. Perfeito. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu, galera. ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão.